Todas as nossas inovações foram na valorização do criador de conteúdo. Eu acho que esse foi o nosso ponto e essa é a nossa missão, assim. Porque eu sempre acreditei muito que um conteúdo bom não tem vendedor que vá... A galera vai procurar, Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Em parceria com LinkedIn, entrevista Rafa Dias, CEO do Dia Studio. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao Flintcast. Esse episódio tá super especial, essa parceria que a gente vem fazendo com a LinkedIn e com o LinkedIn representando aqui com o meu amigo querido LG. LG, seja bem-vindo, obrigado aí pela parceria. Que bom que você tá aqui com a gente, até porque o papo de hoje... não tô te devendo nenhum, foi mais ou menos, vai. Não, todos têm sido excepcionais, assim, incríveis. Tô muito feliz, obrigado, Croca, pela apresentação. Tô muito animado com essa parceria entre Flint e LinkedIn. E também tô muito entusiasmado com essa entrevista de hoje, com uma pessoa que tem sido responsável pela transformação da indústria da mídia, dos criadores, que eu vou deixar Croca aqui fazer a apresentação. Vamos lá, vamos ver se eu tô acertando direitinho aqui. Gente, a gente tá com o Rafa Dias. O Rafa é um querido, primeiro de tudo, uma pessoa que eu admiro demais. E vem fazendo uma mexida muito forte, onde lugar que algumas pessoas nem tinham reparado ainda, porque não olhavam o cenário, mas que quando viram já tinha abocanhado ali um caminho enorme do nosso mercado, num bom sentido da palavra. Ele é fundador e CEO do Dia Studio, criador da Dia TV, que a gente vai falar bastante hoje, que é a primeira emissora online gratuita com programação 24 horas dedicadas aos criadores de conteúdo. Ele é reconhecido pela sua visão inovadora. O Rafa lidera projetos que conectam marcas, criadores e audiência e comunidade, com sucesso como De Frente com a Blogueirinha, que é que não ama, né, a blogueirinha, e a Corrida das Blogueiras, que também é um sucesso há alguns anos já, há algum tempo. Com mais de 11 anos de experiência no Dia Studio e uma carreira sólida em televisão, ele já passou pela MTV Brasil, Globosat e é uma referência na economia criativa e na transformação do mercado digital no Brasil. Obrigado, Rafa, por estar aqui com a gente. Obrigado vocês pelo convite, eu tô me sentindo honrado de estar aqui fazendo parte desses convidados aqui. Vai ser um prazer. Muito bom. Muito massa. E a gente já começa com uma pergunta que vai muito de encontro com essa transformação que você tem feito nesse mercado. São 11 anos de estúdio, né? E como você tem acompanhado essa mudança que a Dia Studio, seguida pela Dia TV, tem feito na indústria de mídia e principalmente no impacto da relação com os criadores e as visibilidades que eles continuam tendo, só que num canal ali muito diferente do que eles estão majoritariamente adaptados a se comunicarem, que são as redes sociais? A gente, quando começou isso, antes da Dia ser lançada, a gente passou quase um ano pré-produzindo as coisas para poder lançar. O nosso foco principal era: a gente precisa estruturar a câmera no quarto do influenciador. Era isso. A gente não queria trazer o audiovisual tradicional que estava acostumado das produtoras para a vida do influenciador, porque não tinha a ver com a realidade deles, e a gente sabia que essa estrutura de produção acaba sendo um meio do caminho entre o influenciador e a audiência, então a gente queria que eles continuassem se conectando. E a gente foi fazendo isso ao longo dos anos. E sempre que a gente propunha um projeto diferente, vinha com uma coisa diferente, a audiência ficava muito feliz. Então, o público dos influenciadores, né, que foi e que é grande parte do nosso público, mas hoje a Dia também tem um público da própria Dia, ficava feliz com cada coisa nova que a gente ia lançando. E todas essas coisas novas, no final das contas, elas eram uma valorização do influenciador, uma valorização do criador de conteúdo. Porque quando a gente fazia as meninas depois das 11 fazerem uma live de 50 horas ao vivo, quando no YouTube nem tinha existido isso ainda, era uma valorização das duas. Então a audiência sempre ficando muito feliz. Então a nossa inovação foi sempre valorizando o criador. E a TV foi também um pouco disso, assim, um pouco pela minha experiência de o quanto a TV dava espaço e valorizava esses criadores, que eu achava que não era tanto. Claro que eu entendo o modelo e o mercado, né, que o público da TV é um público mais velho, que não reconhecia, né, não conheceria tanto os influenciadores, mas a Dia TV, todas as nossas inovações foram todas absolutas na valorização do criador de conteúdo. Acho que esse foi o nosso ponto e essa é a nossa
missão, assim. Interessante. Eu, antes de continuar uma próxima pergunta que eu quero te fazer, eu queria te avisar, Rafa, que você vai virar hoje o presidente da Creator Economy no lembrado. Brasil, né? A gente tem pedido para os nossos convidados e convidadas, a gente teve uma rainha já também, que ela preferiu do que presidenta, tá? Ela preferiu ser rainha, você pode escolher o que você quiser também. Mas a verdade é que você vai mandar na economia creator aqui do Brasil e você vai ter uma lei que você vai instituir a partir de agora, esse é o meu decreto, e a partir de hoje tal coisa vai acontecer. Não precisa responder agora, quem está acompanhando a gente vai ver a resposta do Rafa ao final do nosso Flintcast, Tá bom. mas já vai pensando aí Tá nesse bom. lugar, No tá? primeiro decreto. Seu primeiro decreto é o quê? Presidente, você quer ser? Eu acho que eu também vou pensar sobre isso, mas eu acho que pensa, pode ser... escolhe o que vai ser a função, tá? Pode ser. Primeiro-ministro, enfim, decide o que você achar melhor. Rafa, hoje em dia ainda, apesar de já ter quebrado muito esse gelo, já ter mudado demais o ecossistema da mídia aqui no Brasil, graças à Creator Economy, entre outras coisas, a televisão ainda é um lugar que se almeja estar, né? Muitos dos creators e de vários profissionais, parece que a televisão valida, mesmo tendo menos audiência muitas vezes. Tem traço de audiência. Ninguém viu aquilo, mas tá ali naquele programa, check, validou, sou importante, pessoas param na rua e qualquer coisa. Quando você traz essa visão, né, da Dia TV para o jogo, como você percebe criadores que antes queriam estar naquela televisão, agora elas podem estar numa TV que é 24 horas online. Ela é uma mistura de internet com televisão, com rádio, você pegou tudo e misturou ali no bolo e ficou um caldo muito legal. Eu quero fazer 2 perguntas nesse sentido. Uma é, como é manter uma TV 24 horas? Porque deve ser uma loucura, não deve ser nada fácil. E como essa percepção da validação, se você acha que ainda acontece se eu estou na TV tradicional, eu tenho algum tipo de vantagem do outro versus se eu estou na Dia TV, por exemplo. É um prestígio, né? Eu acho que a TV tradicional, ela dá um prestígio. Mas tem uma coisa muito curiosa, que é desde o lançamento da Dia TV, eu vou colocar todos os meses para não ser leviano ou não falar, ser exagerado, mas pelo menos todos os meses um grande nome da TV brasileira aberta me procura para tentar um programa na Dia TV, assim, pelo menos. A gente está aí no ar há uns 18 meses e muita gente já me procurou para ter um programa na Dia TV. E isso eu acho transformador, realmente. Quando a Dia TV começou, eu não imaginava que seria essa transformação. Eu queria, mas eu não imaginava que eu conseguiria e que com o trabalho de tanta gente, de tantos influenciadores, isso aconteceria. Então, hoje, sinto que os influenciadores, eles precisam de um projeto também, não necessariamente um programa de TV, mas com a pulverização tão grande, né, da economia criativa, tem muita gente fazendo tudo. Então, a maneira das pessoas se destacarem ali, realmente naquele mundo de gente, para a pessoa conseguir aparecer, sair, ter destaque, são projetos. São séries, são filmes, são programas de TV, são eventos, acho que eles precisam fazer eventos, eles precisam fazer esses grandes projetos, e daí cada um sabe se vai fazer um festival, se vai fazer, né, o que vai fazer para conseguir ter esse destaque, mas eles entenderam isso, e acho que a Dia TV vem como uma grande parceira para os influenciadores. Então, acho que é esse o caminho. A TV tradicional, acho que ela ainda dá esse prestígio para os criadores, porque eu acho que ela também fala com um outro público. Tá. A gente fala com um público, 80% é menos 35 anos. O público da televisão é mais 35 anos. Então é uma outra galera. Então você estar na televisão aberta ou você estar numa TV na internet é você falar com os 2 públicos mesmo, você transitar e ter comunicações e até o diálogo, até o conteúdo ser diferente. E a outra pergunta, que é o desafio técnico, né, ou o desafio de manter uma TV 24 horas é muito mais difícil do que eu podia imaginar. Não existiam ferramentas técnicas no mundo para que isso fosse feito. A gente teve que desenvolver tudo porque as lives e as transmissões e todas essas coisas
ou era 100% gravado e não dava para entrar o ao vivo, ou se tivesse o ao vivo entrando, né, no meio da programação, como a gente faz, eram 7 dias. Então, depois de 7 dias, tinha que resetar a nuvem, todas as coisas para poder continuar. Então, a gente teve que desenvolver uma maneira de conseguir fazer isso. Mas hoje a gente tem uma estrutura de televisão mesmo, assim, que é equipe de programação, tudo sendo feito tradicionalmente e principalmente com as distribuições digitais que a gente está, né, muito forte nos fast channels, em toda essa outra distribuição que aumentou muito do ano passado para cá. É muito massa você falar de toda essa construção e não tem como falar de Dia TV e não falar de Blogueirinha, que se tornou um grande sucesso, eu adoro. E cada semana tá recebendo convidados, assim, que são as principais vozes que a gente tem hoje no mercado de mídia, de entretenimento. Como que foi essa construção de colocá-la ali num spotlight, num lugar de destaque, e como que ela traz toda essa questão do humor de estar ali em frente à Dia TV e a importância de ter esse humor com a autenticidade dela, frente a um dos principais, programas que tem na casa, né? Quando a gente começou a Dia TV, eu decidi por fazer 13 programas. Porque pela experiência da Dia, eu já sabia que era isso, assim, você tem que fazer várias tentativas, vai ter algumas coisas que vão furar a bolha, que vão chegar em outros públicos. Então eu já imaginava isso. A Blogueirinha, ela estreou Só Tem no Brasil, que era um programa de viagem no Brasil, e o De Frente com Blogueirinha. O De Frente com Blogueirinha é legal falar, porque ele já teve uma temporada 2 anos antes na sala de podcast, porque já era uma vontade dela que a gente já tinha feito. E ele ia estrear na pandemia, no primeiro ano da pandemia, com a Anitta. E a Anitta cancelou, foi para uma viagem na Croácia, se eu não me engano, tanto que ela brinca até hoje. Ela foi para uma viagem, virou divulgação quando a Anitta de fato foi. E daí, como a Anitta cancelou, eu e ela ficamos desanimados, assim: "Ai, quer saber? Deixa, vamos fazer depois isso". Daí depois a gente fez. E quando foi estrear a Dia TV, eu falei pra ela, eu não falei isso, eu acho que eu até hoje não falei isso para o Bruno, assim, quando eu montei a Bruno, grade. ouve nosso podcast pra você Pois ouvir é. o que ele vai dizer. Vai contar em primeira mão aqui. Que eu pensava assim, pô, segunda-feira à noite era o dia da Hebe Camargo. E eu pensava nisso, sabe? Eu pensava assim, cara, é a nossa Hebe Camargo, sabe? Tipo, é a nossa Hebe Camargo que vai ter a segunda-feira à noite dela, assim. E eu assisti muitos anos televisão, eu era audiência de televisão aberta, assim, muito. Então, tava super acostumado de ver a Hebe segunda-feira à noite. E aí foi isso, assim, a gente pensou em vários programas. O De Frente era um programa que já existia, que a Dia já tinha feito, como Corrida das Blogueiras, que era um programa que a gente já fazia há muitos anos, e daí a gente trouxe pra grade. Então a Dia TV também foi um pouco de a gente pegar tudo que a Dia já fazia como produtora e transformar isso numa grade de programação e fazer uma programação linear. E é muito massa, porque é um sucesso, né? Toda segunda-feira, quando dá ali por volta das 8, eu já começo ali me preparar, minha pipoca pra assistir, porque eu sei que sempre vem uma conversa que rende muito, né? Eu vejo muito pelos cortes, sabia? Eu começo pelos cortes que eu gosto e depois eu assisto o programa. Não sei se é um comportamento. Super. Hoje a gente pensa muito nisso, né, nesse formato onde o programa ele é uma saída ali de uma fábrica, né, de produtos, assim, eu sempre penso, em produto mesmo, em snacks, né, na prateleira do mercado, assim. E daí tem gente que vai ali e só pega a versão que é só uma unidade, tem gente que pega o pacote família para ver inteiro, então que as pessoas veem como produtos mesmo. Então acho que os cortes é uma parte, é uma maneira que a gente também empacota esse produto que a gente entrega para a audiência. Sim, faz todo sentido. Como é a relação com marca, né, Rafa? Porque é sempre um desafio trabalhar com marca, sempre foi, não é de agora, sempre, desde que o mundo é mundo, é desafio trabalhar com marca, mas entra um componente aqui que é um modelo de negócio que mistura um pouco TV, mas tem a internet, tem o creator, são vários mundos aqui misturados e que o modelo de negócio fica um pouco mais complexo no sentido de como que eu compro a participação num programa da Dia TV. Como você fala isso? Como é? O próprio modelo de negócio ele é bem diferente porque de televisão, porque todos os criadores, né, os apresentadores, os criadores de conteúdo que estão ali,
eles são sócios do programa deles. Então ninguém tá ali por um salário, sabe? Tipo, tem programas que as pessoas têm salários, que são os programas que são no canal da Dia, mas quando o programa fica no canal do criador, o criador também é sócio desse projeto com a gente. Então, é um modelo já diferente da televisão, que quando entra uma marca, o criador também vai ser remunerado daquilo e tem um percentual combinado entre a gente, então ele sabe tudo e tá tudo claro, assim. Então, se o programa tá faturando muito, tá todo mundo ganhando muito dinheiro, tá todo mundo ganhando muito dinheiro, tá todo mundo indo bem. Hoje o nosso desafio, eu acho que ele tá muito mais em a gente conseguir continuar inovando com as marcas, até do que uma própria procura das marcas. Porque a Dia, durante esses 10 anos, nunca teve um executivo de vendas. A gente nunca trabalhou com uma venda ativa. Sempre foram pessoas nos procurando, querendo anunciar nos nossos conteúdos. É claro que com o passar dos anos, a gente já tinha contatos de marcas e daí a gente, por exemplo, marcas que já patrocinaram o Corrida, a gente volta a oferecer para essas marcas, daí sim. Mas agora a gente fazer esse trabalho nunca foi um trabalho que a gente fez. Porque eu sempre acreditei muito que um conteúdo bom não tem vendedor que vá. A galera vai procurar. A galera vai procurar. O conteúdo faz o público, a marca, porque o anunciante, o publicitário, ele também é audiência. Então ele também está assistindo os programas e ele também quer estar ali. Tanto que a nossa estratégia para falar com as marcas sobre a programação desse ano foi a gente fazer um evento lançando a programação para a nossa audiência, porque naturalmente teriam publicitários no meio da nossa audiência e compradores de mídia e pessoas de marca na nossa audiência. Então, diferente de fazer um evento só para marcas, falei: "Não, vamos fazer para o público". A gente já comunica para o público, naturalmente comunica para as marcas todas o que a gente vai ter de lançamento para esse ano. Isso é muito massa. E pra quem não sabe, o Rafa ele já passou por grandes veículos dessa indústria, já trabalhou na MTV, na Globosat. Eu queria saber quais foram os principais aprendizados que você teve trabalhando para mídias tradicionais e como você aplica isso hoje estando à frente de um negócio que é 100% digital e tem como principal protagonista os criadores que também vêm de uma outra indústria que não também vieram dessa indústria tradicional. O que eu mais aprendi tendo trabalhado nesses veículos e hoje na Dia é que precisa se movimentar rápido. E eu acho que é um grande problema desses grandes veículos, né, o tempo de movimento. Que eu acho que isso hoje na internet, é uma questão fundamental e primordial, que é o tempo para as coisas acontecerem. Não dá para levar 2, 3 anos para um projeto sair do papel. A graça perdeu, não é mais aquele assunto, não é mais aquilo. Então esse é o meu primeiro aprendizado, assim, que eu vi muito nesses, veículos que trabalhei. Mas na MTV, onde eu tive a oportunidade de fazer um dos programas que eu fiz, foi Colírios Capricho. E era um programa com muita audiência, né, falava muito com essa adolescência também. E ali eu já vi que a internet, ela não era uma concorrente, ela era mais um canal de distribuição. E a MTV, no final ali, a gente conseguia ver dessa maneira, e dentro da MTV, assim, essa cultura foi começando a acontecer quando ali o Trollolá, esses programas, a gente começou a entender que eles saíam no Twitter e que as coisas aconteciam na internet, e isso era interessante também, assim. E uma coisa que também era fantástico e eu tento trazer isso para dia, assim, dentro da nossa cultura, que é a gente ter liberdade para poder falar aquilo que a gente quer e que a gente é. Acho que dentro da MTV eu me sentia muito livre, foi dentro da MTV também que eu me entendi como um homem gay. E eu sei que a Dia hoje também tem esse papel em muitas das pessoas que trabalham lá dentro. Então acho que esses foram os pontos principais, assim, de trabalhar nesses veículos. Muito legal. Ô, Rafa, você quer comprar a Globo? É um detalhe.
É um sonho? Qual é o desejo? Pra onde vai isso tudo, né? Porque... Cara, eu acho que é um problema grande, que eu não compraria esse Não, problema. não Eu compraria, não Globo. compraria esse problema. Mas eu acho que hoje o meu desejo, né? E até fui no podcast do Iberê e ele me perguntou: qual é o teu próximo sonho? Porque fazer uma TV era um sonho. Qual é o próximo sonho, né? E eu falei, pô, tô sem sonho agora, cara. Tô né, sem desejo, assim, né? E meio que a vida é um pouco disso, né? E eu acho que o que eu desejo hoje, o que eu quero, quando a gente faz programas com tanta audiência, isso tudo, eu acho que eu sonho em aparecer lá no Ibope, sabe? Eu acho que eu quero aparecer no Ibope, eu quero ser mensurado ali, sabe? Dá pra medir? Metrificado. Ainda não Ainda dá, não a dá, gente não ainda não misturar. a gente ainda não é, né, metrificado dessa forma, mas a gente tem vários programas hoje, como Corrida das Blogueiras. Se a gente tivesse sendo medido ali como todo mundo, a gente seria primeiro lugar da TV fechada toda terça-feira à noite. A gente é primeiro lugar nos Trend Topics toda terça-feira. Ontem tinham 70 mil pessoas assistindo o quinto episódio, sabe? Então, simultâneas, né? 70 mil pessoas simultâneas É a assistindo o mesma episódio. pessoa, né? E quantas pessoas não estão vendo na televisão, né? Em casa, nessa dinâmica. Então, acho que é isso. Acho que nesse Então a momento eu Globo, por queria. enquanto, não. Acho que Tá não. bom. É muito legal você falar isso, e também quando eu lembro de estúdio, eu lembro também muito relacionado a temas sobre diversidade, inclusão. Na segunda vocês fizeram um leilão da blogueirinha, que diretamente a Casa 1 é beneficiada, né, com a renda que é revertida. Se eu não estiver enganado, você pode me corrigir se eu estiver errado. Vocês anunciaram que no próximo ano vocês também vão ser a TV que irá ali transmitir a parada LGBTQIA+, pelos próximos 3 anos daqui de São Paulo, que é a maior do mundo, né? E como que funciona essa questão de trazer para dentro de casa temas relacionados sobre a diversidade e inclusão, aproveitando a enorme audiência que vocês têm hoje na internet? A nossa primeira transmissão aqui em São Paulo, primeira transmissão, quando a gente abre câmera, coloca tripé e vai fazer uma coisa na rua em São Paulo, eu fico arrepiado, cara. É a transmissão da parada. E porque somos uma empresa de Floripa, né? E na verdade éramos uma empresa de Floripa, hoje tá toda aqui a sede. E a parada foi porque as pessoas, o canal das Bi, que fazia parte da Dia, me chamou um dia aqui numa reunião e eles me falaram que ia acontecer a parada. Eu sempre tive muita vergonha, porque eu pensava, pô, se a minha família souber que eu fui, o que que pode acontecer? Anos depois, nessa conversa, eles me explicaram que os carros, cada carro, cada trio elétrico tem uma galera ali. É o trio pela visibilidade trans, é o trio pelos professores pela diversidade, são as mães pela diversidade que abrem a Paulista para aquilo acontecer. E eles me explicaram aquilo tudo, e eu falei: "Pô, ninguém sabe disso. Todo mundo acha que é uma grande festa, um carnaval, e é isso. Vamos fazer uma transmissão disso". E aí, sempre fui muito megalomaníaco nas transmissões, nas A coisas, gente nem sempre percebeu. sempre quis notei fazer isso. coisas Eu não muito notei isso. grandes, assim. E aí eu falo pra galera lá em Floripa, decido com a Andressa, que fundou a Dia comigo, que a gente ia investir, ia colocar um dinheiro para trazer a equipe inteira, alugar um coworking na Paulista e fazer uma transmissão que na época eu falava assim, cara, é a nossa transmissão do desfile da Globo de escola de samba, assim, sabe? É isso que a gente vai fazer. Isso foi 2018 ou 17, tá? A gente fez 5 anos, daí a gente parou de transmitir durante 3 anos, e aí agora a gente volta. E a gente só não transmitia porque a gente não tinha os direitos, então agora a gente volta a ter os direitos da transmissão. E essa transmissão, ela é uma transmissão que ela é muito importante pra gente, porque na nossa proposta de fazer transmissões na internet, a gente quer poder levar aquilo que está acontecendo aqui para vários lugares. E na parada, a gente sabe que no Brasil inteiro, inúmeras pessoas queriam estar ali naquele dia, naquele momento, e por uma questão financeira, por várias questões, essa questão da família, como eu disse, muita gente não consegue estar ali, e até porque são 3 milhões de pessoas. Então, fazer a transmissão da parada é uma questão quase que social de a gente levar aquele conteúdo para todo mundo, sabe? E é o projeto hoje de diversidade, assim, que maior eu acho que teve repercussão até na história do próprio YouTube e tal, e que nos deixa com muito orgulho, assim, porque a gente pode colocar todo o nosso casting na frente das câmeras,
porque a representatividade daquele casting, ela é o dia a dia da empresa. Então isso me deixa muito feliz. É a galera que tá no bastidor também. Então todo mundo fica muito orgulhoso de fazer a transmissão da parada. É muito legal. É muito legal. Eu gosto bastante, vocês têm esse projeto também. Uma coisa que eu fico me perguntando é assim, hoje, primeiro, não acho que você tenha concorrente, né? Não consigo imaginar, tem algum concorrente, faça alguma coisa parecida com Ainda vocês? não, ainda não, mas eu sei que inúmeras coisas surgem, né? Estão surgindo. Não Mas não tem percebi ainda, não até tem, hoje não nada tem ainda, não disso. tem. Mas se você hoje fosse montar novamente, você faria o que de diferente? O que você falaria assim, cara, peraí, eu vou por esse... Talvez isso aqui que eu tenha feito não tivesse feito sentido naquele momento. Tem isso? Um dos nossos primeiros aprendizados foi a questão que programas ao vivo performavam muito melhor do que programas gravados. Olha só. Porém, a gente chega esse ano com o nosso maior programa desse ano, é Maria e as Marias, que é um reality totalmente gravado. E que é ótimo, ela é muito bacana, Maria, né? A Mari é muito legal, né? ela é Eu gosto, o incrível, ela marido é incrível. também, ele é O muito Rude bacana, o também é Rude é muito incrível, bacana, eu gosto muito dos dois. E é o nosso maior lançamento do ano. A média de views por episódio de Maria e as Marias são 2 milhões de views orgânicos. Que barato. De um projeto gravado. Então, assim, um aprendizado que a gente teve do ano passado, que era esse, que conteúdo ao vivo tem muito mais audiência que Já foi por conteúdo terra. gravado, já acaba indo por terra, porque esse ano o principal projeto é um projeto gravado. Então, essa coisa da internet, do quanto se movimenta. E quando a gente começou a produzir, eu comecei a conversar com a Mari, eu pensava muito assim, pô, mas vai ser gravado. Mas será? Mas também tem que estar disposto e aberto para o novo, para a gente fazer uma coisa diferente, né? Então, tem aprendizados que eles estão mudando o tempo inteiro. Então, eu acho que uma coisa que eu teria feito, né, e que a gente aprendeu no ano passado, foi ter feito mais programação gravada, ao vivo, do que programação gravada. Eu acho que isso era uma coisa que era importante. Então, a gente fez um programa de namoro com o Christian, que foi um programa gravado. E eu acho... Figueiredo? Com o Christian Figueiredo. Também E eu outro acho ótimo, né? ótimo. Ele é muito bacana. Acho que se esse programa fosse ao vivo, ele teria performado diferente. Porque o público, acho que ficaria numa expectativa maior sobre vai beijar, não vai beijar no ao vivo, sabe? Uhum. Então, acho que são aprendizados mais nesse sentido, assim. Mas ter chamado os criadores que tinham uma história comigo, né? De muitos anos. A gente estreou quando a Dia tinha 9. Acho que todas essas coisas eu repetiria, assim, eu faria isso tudo, porque eu acho que foi também uma celebração, sabe, de uma história. Acho que isso tudo contou muito nesse momento dessa estreia. Você falando assim, já me vem também o que você deve fazer para os próximos anos, muitos dos aprendizados que você teve, essa questão mesmo do programa gravado, do ao vivo, pensando aí pelos próximos 5, o que você tem em mente para Dia TV, para o Dia Estúdio, e o que você imagina e espera que na indústria de Creator Economy venha acontecer para que essa sinergia entre uma TV 100% digital e o mercado de criadores possa continuar conectada? Sim, 5 anos acho muito. Acho muito. Vamos falar do próximo, então. Vamos falar só desse de 2025. Dá pra ser de 30 dias? Eu fico muito... Mas, assim, a gente já sabe a grade. Não exatamente, mas a gente sabe tudo que a gente quer ter no ano que vem, assim. E até verão também, então a gente tem uma programação de verão. Desculpa, só um spoiler. Ano que vem não, esse ano, porque esse programa está em 2025 passando, mas a gente acelerou o tempo agora rapidinho. Isso. Nesse ano, então, a gente já tem visibilidade do que a gente quer fazer no ano, mas eu acho que o mais... essa sua pergunta, eu acho que é sobre o que a gente pensa como empresa. E eu acho que o que a gente vai caminhar para o 2025 acho que a Dia segue fazendo seus projetos também como produtora, não só na Dia TV, e a gente aumenta a nossa distribuição. Então a gente, esse ano, foi para Samsung TV, Pluto, TCL, foi para vários outros lugares, e acho que no ano que vem a gente aumenta mais ainda essa distribuição do nosso sinal. Uhum.
Vocês têm investidores? Como é a base de como que se monta um tamanho desse? É do seu dinheiro do seu bolso? Cara, o dinheiro da Dia para investir na Dia TV foi todo o próprio resultado da empresa. Olha só, que Então, interessante, que a gente legal, não parabéns, Rafa. teve, investidores E de já tem fora. gente querendo comprar vocês? Já teve isso? Já teve, já teve. Você não tem a menor vontade? Cara, eu já cheguei, a conversar sobre isso, mas eu nunca consegui sentir, que eu tinha a segurança que esses movimentos como eu falei aqui, da internet, que precisam acontecer numa velocidade importante, que eles eu nunca consegui ter segurança de que isso ia continuar acontecendo, então eu nunca continuei, esses papos, essas conversas, porque eu não sentia que a gente podia fazer um leilão segunda-feira do jeito que a gente faz, como a gente faz, na velocidade que a gente faz, ou que surge uma outra ideia de uma outra coisa, vamos fazer a transmissão da parada desse jeito, não sentia que eu podia fazer isso. Então, assim, se eu não vou conseguir fazer o que é o nosso core, né, que é produzir conteúdo em cima de uma demanda que a gente sabe que o mercado tem e tomar essas decisões, então eu acho que A liberdade de ter é, o que você quer é muito é, boa. Enquanto você conseguir isso, eu é acho que a gente excelente. vai continuar, assim. E daí a gente pensa, né, nas parcerias que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, mas a empresa continuar no meu controle ali, porque eu tenho controle. Tem vários sócios, a gente tem vários diretores hoje na Dia, né, que inclusive a Andressa fundou a empresa junto comigo, mas todos os outros diretores, eles são pessoas que começaram trabalhando na Dia e viraram diretores, e sócios. Então a gente tem todas as pessoas, mas eu sigo, no controle da empresa. Legal, muito massa. E é legal saber de perto como que acontece essa revolução nesse mercado de mídia para uma TV que é 100% digital, porque eu tô sempre curioso acompanhando ali os programas e falo como que acontece por trás das câmeras e imagino que tem uma equipe muito grande para fazer acontecer. E tem muita gente que começou contigo em outros veículos e seguem até hoje na de estúdio, ou é uma equipe toda nova que você foi conhecendo nesse meio tempo? Que começou comigo em outros veículos, a Andressa trabalhou comigo no grupo RBS, que fundou a Dia comigo, mas a gente se conhece desde a época da escola. E o Felipe, ele não trabalhou comigo, o Felipe é o diretor de conteúdo, da Dia TV, ele trabalhou comigo na MTV, não diretamente comigo, mas na mesma época que eu trabalhei na MTV, ele também trabalhou lá na MTV. Então é a única galera. O que as pessoas eu falei isso numa palestra esses dias, é que me perguntaram o porquê que a gente achava que a Dia TV fazia televisão diferente. Porque, né, o que a gente faz é diferente da televisão tradicional. E aí eu fui pesquisar e fui entender. E 90% das pessoas, 95% das pessoas que trabalham na Dia hoje, nunca trabalharam em televisão. Trabalharam com audiovisual, mas não com televisão. Então acho que por isso que a gente acaba fazendo a televisão de uma maneira Não pegou o diferente. vício, né? Porque não tem Não pegou o os vício. hábitos da televisão, né? Que Tipo, não bom que tem. assim seja. Que assim- Mas também Tem não coisa dá pra boa fugir da também, realidade. Vamos ter novos vícios, né? Sim, Vamos ter sim. os nossos vícios de fazer na internet. Claro. Olha só, agora é o momento de você assumir uma responsabilidade, viu, chegou a Rafa? hora. Chegou uma hora aí, eu sei que ela passa rápido, mas enquanto o Rafa termina a água dele ali, a gente fez um desafio para que ele assumisse. Já decidiu qual que vai ser a função? O decreto? É presidente, é o a quê? função- Rei, eu acho que vai ser presidente. presidente, Acho tá que pode ser bom? Tá bom. presidente, Então o Rafa é nosso presidente a partir de Eu agora. colocaria a Erika Hilton, mas que eu acho que, sabe, tem um traquejo melhor pra isso do que eu. Maravilhosa, eu colocaria ela. Mas se eu fui colocado nesse lugar, vamos para um decreto. Qual que é o seu decreto, Rafa? Meu decreto? Meu decreto é que todo influenciador, a partir de agora, é 100% responsável por aquele conteúdo e por aquela publicidade que faz, seja ela de aposta, seja ela de bebida, seja ela que for. Eu acho que os influenciadores, eles têm que ser responsabilizados, como os veículos são responsabilizados. Eu acho que os veículos tradicionais, né? Acho que os influenciadores, eles, a partir de hoje,
precisam assumir a responsabilidade das publicidades que fazem. Isso é um órgão? Já passou pela sua cabeça? Como é uma consequência? Porque já existem leis, de certa forma, né? No digital não foge da lei do que existe. Tipo, pedofilia na internet é crime. Não, pedofilia é crime em qualquer lugar, né? O quê? O que vem essa... ainda tá, Conta, desenrola isso mais. É um Ministério da Comunicação ali que a gente vai cuidar dessa parte, que a gente vai também conseguir acompanhar, né? Porque precisa de um acompanhamento. Como tem um acompanhamento, como tem CONAR, né? Que também cuida, né, da internet. Acho que também precisa ter isso, principalmente para economia criativa, né? Eu acho que a gente chegou nesse momento onde a gente fala hoje tranquilamente com um número infinitamente maior do que a televisão aberta, né? Entre todos os cortes, todos os influenciadores. Acho que existe uma comunicação com a nação mesmo, né? Hoje. Então tem uma responsabilidade do que está acontecendo. Então, ó, ali na câmera 1, e fala eu, Rafa Dias, presidente da Creator Economy, tal, por favor. Até engasgou, olha o medo que olha tá a responsabilidade, a responsabilidade. A responsabilidade veio pro ombro, agora de forma pesada. Pesado, né? Imagina um decreto desse, gente. Então, eu, Rafa Dias, presidente da Creators Economy, decreto que a partir de hoje, todo influenciador é 100% responsável pela publicidade que faz. Muito bem. Eu já votei também. Já tem meu voto também. Votei. Se quiser uma secretaria aí de comunicação, eu posso te ajudar. Muito bom, gente. Querido, muito obrigado. LG, obrigado também por estar comigo aqui nessa sessão de entrevista, de terapia quase, né? Que a gente fica aqui aprendendo coisas. Mas muito obrigado. Se quiser se despedir aí da turma. Tô muito feliz. Obrigado, Rafa. O Rafa, que também é LinkedIn Top Voice, faz um trabalho muito legal lá. Então, quem não acompanha ele no LinkedIn, por favor, vá lá acompanhar, me seguir. porque ele tem feito um trabalho muito legal. Obrigado aí pelo papo, foi muito massa saber como funcionam esses bastidores de estúdio, da Dia TV. E eu já tô ansioso pelas próximas temporadas dos meus programas favoritos de lá. Muito bom, gente. Obrigado vocês pelo convite. É um prazer, e principalmente quando a gente tem pessoas tão responsáveis falando sobre a nossa economia, né? Falando sobre o que a gente movimenta. Eu acho que isso é necessário. O trabalho de vocês é também muito necessário nesse nosso mercado. Bom, Rafa, obrigado por estar aqui. Sou seu fã. Obrigado pelo que você está fazendo. Desbravar aí um território que pouca gente teve coragem de fazer, e você está aí bravamente com um time incrível fazendo esse trabalho. E se você procurava inspiração, estamos aqui, né? Com uma pessoa na sua frente que inspira a gente todo dia a fazer algo diferente, bacana, interessante, que não tem regra ainda, vai pegando regra de vários lugares e criando a sua própria regra, como ele contou pra gente. Então, siga o Rafa, acompanhe o trabalho dele, acompanhe o trabalho da Dia TV, que é incrível, de estúdio. E não perca o próximo episódio do Flintcast na próxima semana, que tem um convidado, uma convidada tão interessante quanto o Rafa, que vai contar também alguns outros ângulos desse nosso universo da Creator Economy. Então, a gente se vê por lá. Tchau, tchau. Tchau. Flintcast. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.